Sejam bem-vindos. Juízes 7:7. Juízes 7:7. Aliás, eu vou deixar aqui de sugestão para você ler hoje a história de Gideão, né? A partir do Juízes capítulo 6. É uma história interessante e eu acredito que vai abençoar muito sua vida hoje. Então, minha sugestão de leitura hoje para você é sobre a vida de Gideão. Juízes 6. Mas hoje eu quero conversar com você, Juízes 7:7. Diz assim: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Se você for ler a história de Gideão, para você que não conhece a história de Gideão, você vai ver que este versículo está falando da última ordem de homens que Deus estava separando para lutar com Gideão contra os midianitas. E aí, no começo eram mais de 30 mil homens que se apresentaram para lutar contra os midianitas. O que eu acho engraçado é que... Engraçado não, interessante, porque não é engraçado a pessoa ter medo, né? Interessante que Deus deu a ordem para aqueles que tivessem com medo para voltar para casa. E é isso que eu quero conversar com você hoje sobre as situações que Deus coloca na nossa vida, o que se apresenta para a gente, parece que é muito maior do que aquilo que a gente tem para lutar. E a primeira coisa que Deus falou foi: quem tiver com medo é para voltar para casa. Mais de 30 mil homens se apresentaram para Gideão para ajudá-lo contra os midianitas. Só que a primeira ordem foi: quem tiver com medo vai para casa. E eu quero dizer para você hoje, o medo ele é normal aparecer, a gente ficar com medo das coisas, a gente temer as coisas. Mas quando a gente tem o medo, mas a gente crê que Deus é quem vai lutar por você, que é Deus quem vai fazer as coisas, você só precisa se apresentar com ousadia diante da presença dele. Porque ele não nos dá um espírito de medo, mas nos dá um espírito de ousadia, de coragem. Mesmo apesar do medo, a gente pega o nosso medo, coloca diante de Deus e se apresenta diante dele com ousadia. O que é ousadia? Estou com medo, não estou preparado, não tenho força suficiente, mas eu acredito. Eu tenho a ousadia de crer que o Senhor pode por mim, que eu posso ir, que o Senhor vai comigo. Então, Deus não nos dá espírito de covardia. E Deus falou para Gideão: quem tiver com medo, volta para casa. Porque eu quero pessoas que estejam crendo que eu sou mais forte que o medo, que eu tenho o poder de fazer vocês vitoriosos. Que não é na força de vocês, é na minha força. Então, aqui, não é que os outros homens que ficaram, que quando falaram assim: quem tiver com medo, volta para casa. Só ficaram 10 mil homens. Mais de 30 mil homens, mais de 20 mil voltaram para casa. Com medo, só ficaram 10 mil homens. Aqueles 10 mil homens não estavam com medo? Claro que eles estavam, mas eles estavam com ousadia ali, crendo no Deus que Gideão estava falando, que os chamou para aquela batalha. Mas mesmo assim, Deus achou que tinha muita gente com Gideão. E deu várias provas para que fosse eliminando e diminuindo o exército. Por que Deus enviaria Gideão para lutar contra um exército de 135 mil midianitas, apenas 300 homens, que foi o número escolhido por Deus aqui para lutar contra os midianitas com Gideão? Juízes 7:7, Deus diz para Gideão: olha assim, ó, os 300 homens, já escolhi, você vai levar esses 300 aqui. São estes que eu escolhi para ir com você lutar contra os midianitas. Por que Deus levaria Gideão lutar contra 135 mil midianitas com apenas 300 homens? É assim que nós nos sentimos nas nossas lutas, nossas batalhas. Nós sempre estamos em desvantagem. Nós nunca vamos estar dentro de um problema, dentro de um impossível, dentro de uma batalha onde nós estamos com um número suficiente de energia, de estratégia, de instrumentalidade para vencer a batalha. Porque não é batalha, não é guerra.
Se é uma batalha onde você já tem tudo, você é maior do que aquela batalha, você já tem tudo, nem é guerra para você, nem é batalha para você. É assim que todas as nossas batalhas, todos os nossos problemas são para Deus, não são nada. Porque Deus, nele, ele tem todo o poder, tem toda a estratégia, tem todo o caminho da vitória para dar para mim e para você. Nós somos apenas frágeis vaso de barro. A palavra de Deus nos compara como vaso de barro. O que é vaso de barro, gente? Vaso de barro era a coisa mais comum da época. Mais comum, era muito comum. Onde olhava, tinha vaso de barro. A coisa era totalmente sem valor. Mas a Bíblia diz que este vaso de barro, que somos eu e você, não temos valor. Às vezes você não pode não ter tido valor para as pessoas não te dão valor, porque você é uma pessoa comum. Você é um vaso de barro, as pessoas olham para você e acham que você é um simples vaso de barro. Mas a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:7, fala que nós temos um tesouro precioso. Deus escolheu esse vaso aqui sem nenhum valor, totalmente comum, para fazer casa dele, para fazer morada dele. Então a pessoa do Espírito Santo de Deus está aqui nessa casa de barro. E eu sou um instrumento sem valor, de barro, para manifestar a glória de Deus aqui nessa terra. Eu sou o instrumento de Deus. E aqui, se você for ver essa história de Gideão aqui em Juízes 7:7, no final eles ganharam a batalha. Eles venceram a batalha. Sabe com o quê, gente? Com um vaso de barro. Com um vaso de barro. Aqueles 300 homens carregavam 300 vasos de barro. Eles quebraram esse vaso de barro e tocaram trombetas ao mesmo tempo. E foi um barulho tão ensurdecedor que eles acharam que os midianitas, os 135 mil midianitas, ficaram confusos. Acharam que estavam sendo atacados por um exército enorme. Mas é a glória de Deus que foi manifestada naquele lugar através daqueles vasos de barro quebrados. Então, às vezes, você olha para a sua vida, você fala, eu não tenho valor, eu não tenho nada de útil na minha vida. Sabe, Deus olha para você e vê você um instrumento de manifestação da glória dele na terra. Você é a resposta de oração de muitas pessoas. Você é a resposta de clamor de muitas pessoas, mesmo sendo sem valor, mesmo sendo quebrado. Deus usa até os seus caquinhos para abençoar a vida das pessoas. E Ele te faz e te refaz, porque dentro de você existe esse tesouro precioso, para que a glória seja de Deus e não nossa. Lá em 2 Coríntios 4:7 fala, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nenhum de nós somos adequados para carregar esse tesouro precioso que é a presença de Deus. Nós não somos adequados. Nós não temos valor para carregar um Deus dentro de nós. Mas Ele escolheu a mim e a você para fazer morada dele, para fazer casa dele. Você pode olhar para você e achar que você não tem capacidade de vencer essa guerra que você entrou agora. Este problema, essa enfermidade é muito maior que você, mas não é maior do que aquele que está dentro de você. Realmente você é limitado, você é frágil. Talvez você nesse momento esteja totalmente quebrado. Mas esse tesouro precioso que está dentro de você vai dar para você a vitória no tempo devido, na hora certa. Porque a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida. Se você começar, depois mais tarde eu sugiro para você ver a conquista de Gideão com apenas 300 homens, vencendo o exército de 135 mil midianitas. É Juízes 7, de 16 a 20. Fala, eles quebraram os potes de barro e tocou trombetas ao mesmo tempo. E os midianitas ficaram assustados, com medo. E começaram ali a serem derrotados, eles mesmos, um derrotando um contra o outro. E aí o que aconteceu? Gideão foi vitorioso. Então, eu não sei qual é o midianita da tua vida.
Eu não sei qual é o midianita que você acordou preocupado com qual midianita. Midianita é só um paralelo, né? Só uma analogia. Qual é o midianita que está assustando você? Que tipo de midianita, que tipo de exército, que tipo de problema que está angustiando seu coração, que tirou seu sono durante essa noite, que você se sente incapaz, inadequado. Às vezes, você está aí se arrumando para o trabalho nesse momento e está pensando que você precisa chegar no seu trabalho e você se sente tão inadequado nesse lugar. Saiba que é por causa dessa inadequação que você sente que o Espírito Santo tem total liberdade para usar a sua vida como um vaso de barro, mas como carregando um tesouro precioso para fazer diferença nesse lugar que você está, nesse lugar que você vai, nesse lugar que você colocar a planta do seu pé, porque Deus está com você através da pessoa do Espírito Santo, que é o tesouro precioso, e não tem batalha que você não será vitorioso. Aí você fala assim, mas Fernanda, eu perdi isso aqui. Mas é aí que está a diferença. Carregando esse tesouro precioso, todas as suas perdas, todas Deus transformará e trabalhará para o seu bem. E aí você, ao invés de olhar para as perdas, você vai olhar para aquele oleiro que permitiu que você fosse quebrado, para que você fosse refeito para uma nova história, para um novo ciclo, para viver nele coisas que você nunca pensou e nunca sonhou para sua vida. E aí eu queria terminar essa live para dizer para você, Deus pode pegar algo sem valor, sem nenhum valor e usar para manifestar a glória dele. Nós somos instrumentos, o instrumento que declara a glória de Deus aqui na terra. Não faz sentido nenhum Deus mandar Gideão com apenas 300 homens para enfrentar 135 mil. Não faz sentido nenhum Deus pegar você agora neste momento e levar você para essa escola, onde tem tanta luta, tanta dificuldade, nesse trabalho. Ou você acordou aí na sua casa com tantos problemas, não faz sentido nenhum. Você tão pequeno, tão frágil diante de algo tão grande que você está enfrentando. Lembre-se, dentro de você, que é sem valor, apenas um vaso de barro, sem forças, sem nenhuma estratégia, que você não vê nenhuma saída, existe um tesouro precioso que vai tornar você mais do que vencedor. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, olha para Jesus, que ele dividiu a glória que ele recebeu do Pai conosco. Lá em João fala, eu tenho dividido, Pai. Acho que é João 17, 22. Eu tenho dividido a glória que o Senhor me deu com eles, para que eles vejam que eu e o Senhor somos um. Então, para que o mundo saiba que nós e Deus somos um com Ele, nós precisamos entender que nós somos vaso de barro, sem nenhum valor, frágeis, mas aqui dentro carregamos o tesouro precioso, que é a presença do Espírito Santo, que nos torna vitoriosos em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Medo? Temos, mas nós vamos entrar com ousadia, com coragem diante do trono de Deus e colocar nossas petições, nossas angústias e confiar que Ele é o nosso tesouro precioso. Ele vai na nossa frente, abrindo o caminho e agindo por nós. Porque a glória dessa vitória que você vai ter na sua vida, você vai ver que não foi sua. Porque por você não tinha força, não tinha nenhum valor. A glória que você vai ter na sua vida, você vai reconhecer e ver que é de Deus e não sua. Por isso que você é vaso de barro que carrega o tesouro precioso. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante de Ti, para agradecer, Senhor, pelo poder precioso, poderoso do Espírito Santo que habita em nós, que luta por nós, que age por nós. E em nome de Jesus, que os meus irmãos sintam agora, neste momento, a Tua força, o Teu poder, invadindo o coração deles, dando coragem, tirando todo o espírito de medo e dando ousadia para enfrentar todos os desafios desse dia, com coragem, sabendo que nós com o Senhor somos maioria em qualquer lugar.
Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, se tiver alguém aqui com alguma enfermidade no corpo, eu peço que o Senhor derrame cura neste momento, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu ministro cura sobre você, em nome de Jesus. Ministro cura sobre a mãe da Josiane agora, em nome de Jesus. Se ela estiver tomando alguma medicação, Espírito Santo, potencialize essa medicação e cure a mãe da Josiane. Se tiver algo oculto, que o Senhor revele e ela seja curada, em nome de Jesus. E se tiver alguém aqui, Senhor, com alguma dor na alma, alguma angústia na alma, liberte essa alma dessas prisões agora, em nome de Jesus. Agradeço de coração pela vida da Flora, papai, que saiu da UTI. Louvado seja o teu nome, que ela tenha uma recuperação extraordinária para honra e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, te louvo pela vida do Davi também, que saiu do hospital, e coloca a Glaucineide diante de ti, que o Senhor encaminhe tudo, prepare tudo para a cirurgia dela, para que ela tenha uma recuperação rápida e surpreendente, para honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.